eu descobri que meu filho tinha me deixado num asilo quando ele parou de atender minhas ligações. Não foi uma decisão que ele me explicou com honestidade, não foi uma conversa franca que tivemos olhando nos olhos um do outro. Foi simplesmente um sumiço gradual, um abandono silencioso e covarde que me deixou esperando por semanas, olhando pela janela, checando o celular a cada 5 minutos, até finalmente entender que ninguém mais viria me buscar. E o que aconteceu depois disso mudou completamente a forma como eu enxergo família, amor e principalmente a mim mesma. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 63 anos, cabelos grisalhos que eu mesma corto em frente ao espelho, mãos calejadas de tanto trabalhar, e durante 58 desses 63 anos, eu acreditei piamente que família era para sempre. Que o amor de mãe construía pontes indestrutíveis, que nada no mundo conseguia derrubar, que sacrifício gerava gratidão automática, que dedicação era reconhecida naturalmente. Eu estava profundamente errada. Ou melhor, eu estava certa sobre o amor de mãe, sobre a força desse sentimento, mas completamente enganada, completamente iludida sobre o que eu poderia ou deveria esperar em troca. Quando o Ricardo nasceu, eu tinha bem apenas 21 anos recém-completados. Era minha primeira gravidez, cheia de medos e expectativas. E o pai dele, o Mauro, trabalhava como motorista de caminhão numa empresa de transporte de cargas. Ele passava semanas inteiras fora de casa, cruzando o país de ponta a ponta, voltava exausto, sujo de estrada, dormia um dia inteiro como pedra e depois saía de novo para mais uma viagem. Basicamente, eu criei o Ricardo sozinha desde o primeiro dia. As fraldas sujas eram comigo, as noites em claro com febre eram comigo, os sustos de madrugada eram comigo, as primeiras palavras, os primeiros passos, as alegrias pequenas e grandes, tudo foi comigo. Eu trabalhava como costureira naquela época, fazia roupas por encomenda para as vizinhas do bairro, vestidos de festa, calças de uniforme escolar, ajustes e consertos. Depois, quando o Ricardo cresceu um pouco e precisou de mais coisas, eu passei a vender roupas de porta em porta, carregando malas pesadas e volumosas debaixo de sol escaldante e chuva fina, batendo em casas de desconhecidos, sorrindo mesmo quando estava cansada, tudo para garantir que meu filho tivesse roupa limpa e passada no corpo, comida quentinha na mesa 3 vezes por dia, material escolar completo no início do ano. O Mauro morreu quando o Ricardo tinha 15 anos. Foi um infarto fulminante, no meio da estrada, numa madrugada fria, longe de casa, longe de mim, longe de tudo. A notícia chegou num telefonema da empresa e eu desabei. Mas ao mesmo tempo, de um jeito torto e dolorido, foi também o momento em que eu e meu filho nos tornamos tudo um para o outro. Pelo menos era o que eu achava na época. Pelo menos era o que eu acreditava com todas as minhas forças. Ele estudava no colegial, tirava notas boas, era educado, ajudava em casa. E eu trabalhava cada vez mais para compensar a ausência do pai, para garantir que ele não sentisse falta de nada. Ricardo sonhava em fazer faculdade de administração de empresas, queria trabalhar em escritório, usar terno, ter uma vida diferente da nossa, e eu apoiei esse sonho com unhas e dentes. Juntei cada centavo, cada moedinha, cada nota amassada que sobrava no final do mês para pagar a mensalidade da faculdade particular onde ele conseguiu passar. Não foi nada fácil. Teve mês que eu comi literalmente só pão com ovo durante semanas para conseguir quitar a parcela. Teve época que eu costurei até de madrugada, com os dedos doendo, a vista cansada. Aceitei qualquer encomenda que aparecesse, qualquer trabalho, por menor que fosse o pagamento, só para não deixar meu filho largar o curso no meio, só para não ver aquele sonho dele morrer. E ele se formou com honras, inclusive, com nota alta, reconhecimento dos professores. Eu estava lá na colação de grau, sentada lá no fundão do auditório, chorando de orgulho, de emoção, de exaustão também, vestindo um vestido azul marinho que eu mesma tinha costurado às pressas na noite anterior, porque não tinha dinheiro sobrando para comprar um novo. O Ricardo subiu no palco com aquele capelo na cabeça, aquela beca preta,
recebeu o diploma com as 2 mãos e, quando desceu, atravessou o corredor, me abraçou com força e disse baixinho no meu ouvido que tudo aquilo era por mim, que ele ia me dar uma vida melhor dali para frente, que eu ia poder descansar finalmente, que ele ia cuidar de mim, que eu merecia. Naquele dia, sentindo o abraço apertado do meu filho, ouvindo aquelas palavras, eu ainda não tinha a menor ideia de que promessas feitas no calor da emoção, no auge da gratidão momentânea, se esfriam muito rápido quando a vida começa a apertar de verdade. Isso já aconteceu com você? De acreditar numa promessa que sumiu no ar? Conta nos comentários. Ele arrumou um emprego bom, muito bom até, numa empresa grande de logística na zona sul da cidade. Ganhava bem, tinha benefícios, vale-refeição, plano de saúde. E foi lá que ele conheceu a Fernanda, uma moça bonita, muito bonita, bem educada, sempre arrumada, filha de gente com dinheiro, daquelas famílias que têm casa própria, carro do ano, viagens nas férias. Eu gostava dela no começo, ou pelo menos eu me esforçava muito para gostar, para aceitar, para não ser a sogra chata que todo mundo critica. Ela era educada comigo, sem dúvida, sempre cumprimentava, sempre sorria, mas era uma educação fria, distante, automática, sabe? Aquele tipo de gentileza que é mais protocolo do que afeto. Ela nunca me olhava diretamente nos olhos quando conversava comigo. Sempre olhava para o lado, para o celular que não parava de tocar, para qualquer lugar menos para mim. E eu sentia lá no fundo que eu incomodava, que a minha presença atrapalhava, que eu não me encaixava no mundo dela. Eles namoraram durante 2 anos e depois casaram numa festa linda, cara, numa chácara enorme e decorada, com buffet completo, bolo de vários andares, decoração com flores naturais importadas, fotógrafo profissional registrando cada momento. Eu ajudei no que pude, dentro das minhas possibilidades. Fiz os arranjos de tecido para todas as mesas. Costurei o véu longo da Fernanda com renda que comprei na 25 de março. Bordei guardanapos personalizados com as iniciais do casal. Não porque ela pediu, não porque eles precisavam, mas porque eu quis. Porque era o casamento do meu filho, o dia mais importante da vida dele até então, e eu queria contribuir de alguma forma, deixar minha marca, mostrar que eu importava. Na festa, eu sentei numa mesa encostada no canto do salão, junto com uns primos distantes que eu mal conhecia e alguns conhecidos antigos que também não conversavam muito comigo. O Ricardo passou a noite toda ocupado, extremamente ocupado, circulando entre os convidados, os amigos de faculdade dele, os parentes ricos dela, os colegas de trabalho. Veio me cumprimentar exatamente 2 vezes durante a festa inteira. Das 2 vezes, a Fernanda estava grudada ao lado dele, segurando o braço, puxando discretamente, lembrando em voz baixa que tinha gente importante esperando, que tinha que tirar foto com fulano, que não podia demorar. E foi ali, naquele salão cheio de gente, de música alta, de risadas, que eu senti pela primeira vez aquela sensação horrível de estar sobrando, de estar ocupando um espaço onde eu deveria ser essencial, mas na prática era apenas tolerada. Eles foram morar num apartamento pequeno, mas muito bem arrumado, moderno, num bairro classe média, bem melhor que o meu. Eu continuei morando na mesma casa simples onde tinha criado o Ricardo, uma casa antiga de 2 quartos, sala pequena, quintal estreito, que eu alugava e pagava religiosamente todo mês com o dinheiro da costura e das vendas. Ele vinha me visitar de vez em quando no começo, sempre nos finais de semana, sempre rapidamente, sempre com pressa de ir embora, sempre com aquela mesma desculpa de que estava com muito trabalho acumulado, muita coisa para resolver, muita pressão no emprego, muitos compromissos com a família dela. Eu entendia. Ou pelo menos eu tentava entender, me convencer de que era normal, que fazia parte. Afinal, ele estava construindo a vida dele, o futuro dele, e isso naturalmente exigia tempo, dedicação, foco. Mas lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, eu sentia uma falta danada. Falta de conversar com ele de verdade, de ouvir sobre o dia dele com calma,
de estar presente na vida dele de forma significativa, de ser importante de novo. Os anos foram passando devagar e as visitas foram ficando cada vez mais raras, mais espaçadas, mais protocolo que afeto. Ele ligava de vez em quando, sempre conversas curtíssimas, rápidas, apressadas. Sempre perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa urgente, mas nunca esperava realmente a resposta verdadeira. Era como se ele já soubesse exatamente o que eu ia dizer, como se já tivesse decidido que eu estava perfeitamente bem antes mesmo de eu abrir a boca para falar qualquer coisa. Quando eu completei 60 anos, ele veio me fazer uma visita junto com a Fernanda e os 2 filhos pequenos que eles já tinham nessa altura, um menino de 6 anos e uma menina de 4. Foi uma visita extremamente rápida, coisa de meia hora no máximo. Trouxeram um bolo simples de supermercado, daqueles de prateleira, e um cartão com uma mensagem genérica impressa. A Fernanda ficou o tempo todo grudada no celular, respondendo mensagens, vendo redes sociais, completamente alheia. Os meninos corriam feito loucos pela minha casa, mexendo nas minhas coisas, derrubando objetos, e o Ricardo tentava controlar os 2 ao mesmo tempo, sem muito sucesso. Não teve conversa de verdade. Não teve troca real. Não teve carinho genuíno. Foi apenas uma obrigação social cumprida. Mais uma tarefa riscada da lista de afazeres. Eu agradeci com um sorriso forçado, abracei cada um deles, soprei a velhinha solitária do bolo e quando eles finalmente foram embora, eu me sentei pesadamente no sofá gasto da sala e chorei. Chorei muito, chorei alto, chorei sozinha. Chorei porque percebi com uma clareza dolorosa que eu tinha me tornado apenas uma visita de cortesia na vida do meu próprio filho. Uma obrigação chata que ele cumpria sem vontade. Mas o que aconteceu nos meses seguintes foi infinitamente pior do que qualquer aniversário esquecido. Um ano depois daquela visita fria, eu comecei a ter alguns problemas sérios de saúde. Nada gravíssimo no início, nada que parecesse urgente, mas coisas que precisavam de atenção médica, de acompanhamento, pressão arterial alta que não baixava com o remédio barato, uma artrite nas mãos que começou a doer muito, atrapalhando meu trabalho de costura, dificuldade crescente para dormir à noite, insônia que me deixava exausta. Fui ao posto de saúde do bairro, esperei horas na fila. O médico me examinou correndo, me receitou uma pilha de remédios caros, me orientou a fazer acompanhamento regular, controlar a alimentação, evitar estresse. Tudo muito bonito no papel. Mas eu morava completamente sozinha. E teve um dia específico que eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Tontura forte que fazia o mundo girar, falta de ar que me assustava, coração acelerado, medo genuíno de desmaiar ali sozinha e não ter absolutamente ninguém por perto para socorrer. Liguei para o Ricardo com a mão tremendo. Ele atendeu só no quarto toque, com aquela voz distraída, baixinha, falando como se estivesse no meio de uma reunião importante e não pudesse ser incomodado. Eu disse com a voz falhando que estava passando muito mal, que precisava de ajuda urgente, que estava com medo. Ele suspirou do outro lado da linha e disse que ia tentar dar um pulo lá em casa mais tarde, mas que estava num dia extremamente corrido, cheio de compromissos inadiáveis. Desliguei o telefone com as mãos suando frio e liguei para a dona Lourdes, minha vizinha de 70 e poucos anos, aposentada, que me levou ao pronto-socorro de ônibus, me acompanhou durante horas, segurou minha mão durante os exames. O médico do hospital disse com seriedade que eu precisava de repouso absoluto, de alguém morando comigo por pelo menos uns dias, monitorando, ajudando. A dona Lourdes, coitada, ficou comigo naquela primeira noite, dormindo desconfortavelmente no sofá da sala, mas ela era idosa também, frágil, não tinha condições físicas nem emocionais de assumir permanentemente esse papel de cuidadora. Liguei para o Ricardo de novo no dia seguinte pela manhã, assim que acordei. Dessa vez, quem atendeu foi a Fernanda. A voz dela era fria, formal, profissional, como se estivesse atendendo um cliente chato no trabalho. Ela disse
com aquele tom impessoal e distante, que o Ricardo infelizmente estava viajando a trabalho para o interior, que ia voltar só no final da semana seguinte e que infelizmente eles realmente não tinham como me ajudar naquele momento específico, porque estavam completamente atolados com as crianças, com trabalho acumulado, com compromissos inadiáveis. E então ela sugeriu com uma naturalidade assustadora que eu procurasse uma casa de repouso temporária. Uma casa de repouso. Eu, com apenas 61 anos. Eu fiquei completamente paralisada segurando o telefone, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de ouvir. Não sabia o que responder, o que argumentar, como reagir. Simplesmente agradeci mecanicamente e desliguei. Passei os 3 dias seguintes me virando sozinha como pude, pedindo pequenos favores para a dona Lourdes quando ela conseguia, contando também com uma sobrinha distante, que apareceu uma vez por pura pena depois que alguém comentou da minha situação. Melhorei aos poucos, voltei lentamente à rotina de sempre e engoli todo aquele desrespeito profundo, toda aquela indiferença cruel, porque era meu filho. Porque mãe perdoa sempre, mãe entende tudo, mãe aceita qualquer coisa. Pelo menos era isso que eu ainda acreditava firmemente naquela época. Se essa história está te tocando fundo, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. 6 meses depois, eu tive uma crise muito mais forte, muito mais assustadora. Dor aguda no peito que irradiava para o braço, falta de ar desesperadora, suor frio escorrendo. Fui internada às pressas de ambulância. Passei 2 dias inteiros na UTI, com monitores apitando, soro na veia, medo de morrer. Dessa vez o Ricardo finalmente apareceu no hospital. Chegou correndo, ofegante, e ficou exatos 30 minutos ao meu lado. Conversou rapidamente com o médico responsável no corredor, assinou alguns papéis burocráticos de autorização e depois foi embora, alegando que precisava buscar as crianças na escola, que não podia se atrasar. Quando eu finalmente recebi alta hospitalar 3 dias depois, ele não apareceu para me buscar. Nem ele, nem a Fernanda, nem ninguém. Simplesmente mandou pelo WhatsApp o contato de um motorista de aplicativo que me levou para casa. Eu paguei a corrida cara com o dinheiro suado que estava guardado no pote de vidro da cozinha para comprar os remédios caros do mês seguinte. E foi exatamente nessa época terrível que a Fernanda começou a falar insistentemente em casa de repouso. Não diretamente para mim, nunca na minha cara, mas eu ouvia claramente pelos comentários cortantes do Ricardo, pelos telefonemas tensos que ele dava de dentro do meu próprio quarto de hospital, achando ingenuamente que eu estava dormindo profundamente por causa dos remédios. Ela dizia com aquela voz firme e decidida que eu precisava de cuidados profissionais constantes, que eles realmente não tinham estrutura adequada em casa, que seria genuinamente melhor para todo mundo, inclusive para mim. Melhor para todo mundo. Menos para mim, claro. Eu tentei resistir de todas as formas possíveis. Tentei argumentar que estava bem, que conseguia perfeitamente me cuidar sozinha, que só precisava de uma ajudinha pequena de vez em quando, nada demais. Mas o Ricardo já estava completamente decidido. Ou melhor, a Fernanda estava totalmente decidida. E ele simplesmente obedecia calado, sem questionar nada como sempre fazia. Num domingo de manhã frio e cinzento, ele apareceu na minha casa trazendo uma mala velha já pronta, já arrumada. Disse com um sorriso forçado no rosto que tinha encontrado um lugar muito bom, muito bem cuidado, bem avaliado na internet, com enfermeiras atenciosas, médicos disponíveis, atividades recreativas. Que era apenas temporário, só até eu me recuperar totalmente da saúde, que logo, muito em breve, ele ia me buscar de volta. Eu olhei demoradamente para o meu filho, para aquele homem de 38 anos que eu tinha criado com tanto sacrifício, que eu tinha sustentado com tanto esforço, que eu tinha colocado na faculdade abrindo mão de tudo, e simplesmente não reconheci mais nada nele. Nem o olhar, nem a voz, nem o coração. Mas eu fui de qualquer jeito.
Porque eu estava profundamente cansada de lutar sozinha contra tudo e contra todos. Porque eu não tinha mais forças, nem emocionais, nem físicas para brigar, para argumentar, para resistir. Porque no fundo escondido da minha alma, eu ainda alimentava uma esperança frágil de que aquilo fosse realmente temporário, como ele prometia. O lugar era visivelmente limpo, razoavelmente organizado, mas extremamente frio. Muito frio. Não no sentido literal de temperatura baixa, mas no sentido profundo de ausência de alma, de vida, de humanidade. As paredes eram todas brancas e sem vida. Os corredores longos cheiravam intensamente a desinfetante hospitalar, misturado com comida requentada. As enfermeiras eram educadas, mas completamente distantes, mecânicas nos cuidados. Eu dividia o quarto apertado com outra senhora idosa, a dona Célia, uma mulher elegante de 70 anos, cabelos brancos bem cortados, que tinha sido deixada ali pelos próprios filhos também, pela mesma razão vazia. Falta de tempo, falta de paciência, falta de amor. Na primeira noite sozinha naquele lugar estranho, eu simplesmente não consegui dormir 1 minuto sequer. Fiquei horas olhando fixamente para o teto rachado, ouvindo a respiração pesada e irregular da dona Célia na cama ao lado, e me perguntando repetidamente como diabos eu tinha chegado ali. Como é que uma vida absolutamente inteira de dedicação incondicional, de sacrifício constante, de amor infinito, tinha me levado para um quarto compartilhado e impessoal, num lugar que cheirava permanentemente a remédio amargo e solidão profunda. O Ricardo me visitou exatamente 2 vezes durante o primeiro mês inteiro. Visitas extremamente rápidas, protocolares, frias, sempre com a mesma desculpa ensaiada de que estava com muito trabalho acumulado, que as crianças estavam doentes de novo, que a Fernanda estava precisando muito dele em casa, que não podia demorar. Eu ouvia tudo em silêncio absoluto, apenas acenando mecanicamente com a cabeça, agradecendo baixinho por ele ter vindo, fingindo que acreditava, fingindo que estava tudo bem. Depois daquele primeiro mês terrível, as visitas simplesmente pararam por completo. Eu ligava insistentemente. Ele não atendia nunca. Mandava mensagens longas pelo WhatsApp. Ele respondia apenas com monossílabos secos. Tá, ok. Depois eu vejo. Pedia explicitamente para ele me ligar de volta quando pudesse. Ele dizia que ia ligar, mas nunca, absolutamente nunca ligava de fato. Foi exatamente quando eu finalmente entendi a verdade nua e crua. Eu não estava ali temporariamente como ele tinha prometido olhando nos meus olhos. Eu estava ali para sempre. Meu filho tinha me abandonado de vez. Tinha me descartado como se eu fosse um objeto velho e inútil. A dona Célia percebeu rapidamente minha tristeza profunda, minha depressão crescente. Ela era uma mulher extremamente observadora, de poucas palavras, mas quando falava, era sempre certeira, direto no ponto. Num dia particularmente difícil, sentada calmamente na cadeira de plástico ao lado da janela embaçada do quarto, ela olhou diretamente para mim e disse com suavidade: "Você ainda está esperando ele te buscar, não está?" Eu não consegui responder, mas meus olhos encheram instantaneamente de lágrimas quentes. Ela continuou com aquela voz mansa: "Eu também esperei pacientemente, durante 1 ano inteiro, todo santo dia, até o dia que eu finalmente entendi que meus filhos não iam voltar nunca, que eles tinham me deixado aqui e pronto, caso encerrado. E sabe o que eu fiz então? Parei completamente de esperar. Comecei finalmente a viver de verdade." Eu não entendi direito o que ela quis dizer naquele momento específico. Como raios alguém consegue viver plenamente num lugar horrível desses? Mas aos poucos, observando ela, fui percebendo claramente. A dona Célia tinha amigas verdadeiras, participava animadamente das atividades recreativas oferecidas, bordava lindamente, conversava bastante, ria alto. Ela tinha construído uma vida pequena, mas digna ali dentro, apesar de tudo. E eu comecei lentamente a fazer o mesmo, não porque eu realmente queria,
mas porque eu desesperadamente precisava sobreviver de alguma forma, manter a sanidade mental. Fiz amizade genuína com outras senhoras abandonadas. Comecei timidamente a participar das oficinas de artesanato. Voltei finalmente a costurar, que sempre foi minha paixão. Tinha uma salinha minúscula onde a gente podia usar uma máquina de costura velha e barulhenta. E eu passei a fazer pequenos concertos para as outras moradoras esquecidas, a costurar roupinhas coloridas para os netos delas que visitavam raramente. Isso me dava um propósito renovado, uma razão concreta para acordar de manhã para seguir existindo. Mas a dor emocional não passava. A dor lancinante de ter sido completamente esquecida, descartada cruelmente, tratada como um peso insuportável, continuava ali latejando forte no peito, me acordando de madrugada com o coração apertado. 3 meses longos se passaram arrastados. 3 meses inteiros sem uma única visita, sem um único telefonema que durasse mais de 2 minutos miseráveis. Até que numa tarde comum de quinta-feira chuvosa, a enfermeira veio me chamar dizendo animada que eu tinha visita. Meu coração disparou imediatamente, acelerou descontrolado. Eu pensei automaticamente que fosse o Ricardo, que ele finalmente tinha vindo, que ele tinha percebido o erro grave, que ia me pedir desculpas sinceras e me levar embora daquele lugar. Mas não era ele de jeito nenhum, era a Fernanda. Ela entrou lentamente no quarto com aquela postura impecável de sempre. Roupa caríssima e combinada, perfume importado forte demais e um sorriso completamente falso de plástico colado no rosto. Cumprimentou a dona Célia rapidamente, com um aceno displicente de mão, puxou a cadeira dura para bem perto da minha cama estreita e sentou cruzando as pernas elegantemente. Vera, vim aqui porque precisamos urgentemente conversar sobre algumas coisas importantes. Eu fiquei em silêncio tenso, apenas esperando, coração batendo forte. Ela continuou com aquela voz firme e controlada. Eu e o Ricardo estamos genuinamente preocupados com você, com sua situação. Sabemos perfeitamente que você não está feliz aqui, isso é óbvio. Mas, infelizmente, não temos realmente condições adequadas de te levar para morar permanentemente com a gente. Os meninos precisam urgentemente de espaço próprio. Eu trabalho muito e viajo constantemente, e o Ricardo também vive sobrecarregado. Seria completamente inviável, você entende? Mas eu vim pessoalmente trazer uma proposta razoável. Uma proposta. Como se eu fosse um negócio comercial que precisava ser rapidamente fechado, uma pendência burocrática. A gente pensou bastante e decidiu te ajudar financeiramente para você alugar uma kitnet pequena. Algum lugar simples, mas digno, preferencialmente perto daqui, onde você possa viver sozinha tranquilamente, mas com nossa ajuda mensal. O que você acha dessa ideia? Eu olhei demoradamente para ela, para aquela mulher fria que tinha entrado sorrateiramente na vida do meu filho e aos poucos, sistematicamente, tinha me apagado completamente dela. E pela primeira vez na vida inteira, eu senti uma raiva genuína. Não tristeza passiva, não decepção resignada, raiva pura. Fernanda, eu criei meu filho completamente sozinha desde que ele nasceu. Trabalhei feito uma condenada sem descanso, para dar a ele absolutamente tudo o que ele precisava e mais um pouco. Paguei faculdade cara inteira, dei amor incondicional, dei tempo precioso, dei minha vida inteira. E agora você tem a coragem de vir aqui, no lugar horrível onde vocês me jogaram feito lixo, me oferecer uma kitnet miserável como se fosse um favor gigantesco? Ela piscou várias vezes, visivelmente surpresa, claramente desconcertada. Não esperava absolutamente aquela reação. Vera, calma. A gente realmente não te jogou aqui. A gente te trouxe porque você genuinamente precisava de cuidados médicos profissionais constantes. Cuidados? Eu ri. Um riso amargo e cortante, completamente sem graça. Eu precisava desesperadamente de atenção humana. Eu precisava urgentemente do meu filho. E vocês me trancaram aqui friamente e simplesmente sumiram, desapareceram. Não foi exatamente assim, Vera. A gente tem uma vida inteira,
responsabilidades sérias, compromissos inadiáveis. Não é nada fácil. E você realmente acha que foi fácil para mim? Minha voz estava tremendo visivelmente, mas não de fraqueza patética, de indignação justa, de raiva contida durante meses. Você honestamente acha que foi fácil criar um filho completamente sozinha, trabalhar até a exaustão todos os dias, abrir mão de absolutamente tudo e depois ser cruelmente descartada como se eu simplesmente não importasse mais? Ela se levantou bruscamente, visivelmente incomodada, pegando a bolsa cara com força. Eu vim aqui com a melhor das intenções tentar ajudar genuinamente, Vera. Se você teimosamente não quer aceitar, tudo bem, problema seu. Mas não me culpe injustamente pelas escolhas pessoais do Ricardo. Ele é adulto. Ele decide conscientemente o que quer fazer da vida dele. Ele decide, mas você influencia pesadamente. E você sabe perfeitamente disso. Ela deu meia volta firme e saiu rapidamente sem se despedir, batendo a porta com força. A dona Célia, que tinha ouvido absolutamente tudo em silêncio respeitoso, olhou calmamente para mim e disse com suavidade: "Você deveria ter falado tudo isso há muito tempo atrás." E ela estava completamente certa. Eu deveria ter falado. Mas durante longos anos eu tive medo paralisante. Medo profundo de perder meu filho definitivamente. Medo constante de ser vista como mãe chata e problemática, como sogra invasiva e inconveniente. Só que agora, naquele momento doloroso, eu já tinha perdido absolutamente tudo mesmo. Não tinha mais literalmente nada a perder. E foi exatamente nesse momento crucial que alguma coisa fundamental mudou profundamente dentro de mim. Não foi uma mudança brusca, explosiva, dramática. Foi silenciosa, profunda, lenta, mas absolutamente definitiva. Eu simplesmente parei de esperar por ele. Parei de chorar todas as noites. Parei de me lamentar constantemente. E comecei finalmente a viver de verdade, por mim mesma. Voltei a costurar com frequência renovada, com prazer genuíno. Comecei a fazer toalhas de mesa bordadas, panos de prato coloridos, e a dona Célia generosamente me ajudou a vender para as famílias das outras moradoras que visitavam ocasionalmente. Era pouco dinheiro, muito pouco, mas era meu, conquistado com meu trabalho, com minha dignidade mantida. Comecei a guardar cada centavo cuidadosamente. Comecei a planejar concretamente um futuro diferente, um recomeço. 6 meses depois de ter sido abandonada naquele lugar, eu finalmente juntei dinheiro suficiente para alugar uma kitnet pequena e simples, mas minha, completamente minha. Conversei longamente com a administração do asilo, expliquei com clareza que eu tinha plenas condições de sair, que tinha um lugar concreto para ir, que tinha renda própria garantida mensalmente. Assinei todos os papéis necessários da saída, peguei minhas poucas coisas pessoais, me despi completamente daquela sensação horrível de abandono que carregava e saí pela porta da frente de cabeça erguida. A dona Célia decidiu ficar. Ela tinha se acostumado genuinamente, tinha construído sua vida pequena, mas real ali dentro. Mas me abraçou muito forte, com lágrimas sinceras nos olhos, e disse emocionada: "Você me ensinou que a gente pode renascer dignamente, em qualquer idade." Eu chorei também, chorei muito, mas era um choro completamente diferente. Era choro profundo de libertação verdadeira. Aluguei a kitnet minúscula, mobiliei apenas com o básico essencial. Uma cama de solteiro simples, um fogão de 2 bocas, uma mesinha pequena de fórmica, uma máquina de costura velha, mas funcional, que comprei de segunda mão numa loja do bairro. Voltei a trabalhar regularmente, voltei a ter rotina própria, voltei a ter propósito real. E o mais importante de tudo, voltei a ter dignidade, autorrespeito. Não liguei absolutamente nada para o Ricardo. Não mandei uma única mensagem explicando. Não contei que tinha saído do asilo. Simplesmente segui minha vida nova, reconstruindo tudo do zero. E o que aconteceu pouco depois
Foi absolutamente impossível de ignorar ou esquecer. 2 meses depois, numa tarde tranquila de sábado ensolarado, o interfone velho tocou forte. Era ele, o Ricardo. Eu hesitei bastante. Pensei seriamente em não atender, em fingir que não estava. Mas no final respirei fundo e apertei o botão, deixando subir. Quando abri devagar a porta rangente, ele estava completamente diferente do que eu lembrava. Muito mais magro, olheiras fundas e roxas, a barba por fazer há dias, roupas amarrotadas. Olhou demoradamente para mim e depois para o apartamento pequeno e simples, e ficou parado ali no corredor, visivelmente sem saber o que dizer, como começar. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Silêncio pesado. Ele olhou nervosamente para os lados. Depois me encarou diretamente. Eu fui no asilo te visitar finalmente. Disseram que você saiu faz tempo, que você está morando aqui. Eu não sabia de nada disso. Não sabia porque não perguntou, Ricardo. Porque não ligou, não apareceu, não se interessou. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu sei, eu errei horrivelmente, mãe. Eu errei muito, muito mesmo. Eu não respondi imediatamente. Simplesmente esperei em silêncio, de braços cruzados. Ele continuou, a voz falhando visivelmente. Eu te abandonei da pior forma possível. Eu te deixei num lugar que eu sabia perfeitamente que você odiava, que você sofria, e eu simplesmente sumi covardemente. Eu tentei justificar para mim mesmo, dizendo que eu estava muito ocupado, que eu tinha responsabilidades inadiáveis, mas a verdade nua e crua é que eu fugi. Eu fugi porque era infinitamente mais fácil te esquecer do que lidar com a culpa gigantesca. Respirei fundo, controlando as emoções. Olhei demoradamente para o meu filho, para o homem de 40 anos que eu tinha criado com tanto sacrifício, e falei bem devagar, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Ricardo, eu te dei absolutamente tudo o que eu tinha. Tempo, dinheiro, saúde, amor, vida inteira. E você me tratou como se eu fosse completamente descartável, como se eu não importasse minimamente, como se eu fosse um peso insuportável. E sabe o que é pior? Você nem sequer percebeu. Você genuinamente achou que estava tudo perfeitamente bem. Eu sei, mãe. Eu sei perfeitamente disso agora. E eu não tenho desculpa nenhuma, nenhuma justificativa válida. Eu fui profundamente egoísta, terrivelmente ingrato, extremamente covarde. Mas eu quero desesperadamente consertar isso. Eu quero... Consertar como exatamente, Ricardo? Me levando de volta para sua casa grande? Me dando uma mesada mensal? Me visitando uma vez por mês? Ele ficou completamente sem palavras, boca aberta sem som. Eu continuei firme. Eu não quero absolutamente nada disso. Eu não quero favor nenhum. Eu não quero piedade barata. Eu construí uma vida aqui completamente sozinha, do zero absoluto, e eu tenho muito orgulho disso. Eu não preciso mais de você para sobreviver, Ricardo. Mas eu preciso desesperadamente de você, mãe. Eu preciso. Foi a primeira vez que ele dizia isso em muitos anos. E pela primeira vez, eu realmente vi verdade genuína nos olhos dele. Não era manipulação calculada, não era culpa vazia e passageira. Era necessidade real, profunda. Eu percebi brutalmente o quanto eu te machuquei quando a Fernanda ficou gravemente doente há 2 meses. Meu coração gelou instantaneamente. Doente? Como assim doente? Ela teve um problema seríssimo de saúde, mãe, muito sério. Um tumor no ovário. Teve que ficar internada às pressas, fazer cirurgia de emergência, começar tratamento pesado. E eu fiquei completamente sozinho com as crianças pequenas, tentando desesperadamente dar conta de absolutamente tudo ao mesmo tempo. Trabalho integral, casa bagunçada, hospital diariamente, escola dos meninos, comida, lição, roupa, tudo. E eu simplesmente não consegui, mãe. Eu desabei completamente. Eu liguei correndo para minha sogra pedindo socorro.
mas ela mora muito longe, em outro estado, não pôde ajudar significativamente. Eu liguei para os meus amigos mais próximos, mas obviamente todo mundo tem sua própria vida, suas próprias coisas, seus próprios problemas. E foi exatamente aí, nesse momento de desespero total, que eu finalmente entendi perfeitamente o que você passou durante anos. O que é ficar completamente sozinho quando você mais desesperadamente precisa de alguém? Eu senti um aperto doloroso no peito. Não de pena dele, não de satisfação mórbida, mas de compreensão humana, de reconhecimento profundo de que ele finalmente tinha aprendido alguma coisa. E o que você quer de mim agora, Ricardo? Depois de tudo? Eu quero humildemente te pedir perdão, não esperando ingenuamente que você me perdoe agora, imediatamente, ou até mesmo nunca, mas porque eu preciso desesperadamente que você saiba que eu reconheço plenamente o que eu fiz, que eu vejo claramente o tamanho monstruoso do erro e que eu vou passar honestamente o resto da minha vida inteira tentando ser um filho infinitamente melhor. Eu respirei fundo, muito fundo. Olhei longamente para o meu filho, para aquele homem visivelmente quebrado, destruído, na minha frente, e senti algo que eu genuinamente não esperava sentir. Compaixão verdadeira. Não a compaixão cega de mãe que perdoa absolutamente tudo automaticamente, mas a compaixão humana de alguém que entende profundamente que as pessoas erram gravemente, sofrem intensamente as consequências e, às vezes, apenas às vezes, aprendem de verdade. Ricardo, eu sinceramente não sei se algum dia vou conseguir esquecer completamente o que você fez, o que vocês fizeram comigo, mas eu posso tentar reconstruir algo novo, não a relação antiga que a gente tinha. Essa morreu definitivamente e foi enterrada. Mas uma relação completamente nova, diferente, onde eu sou genuinamente respeitada, onde eu tenho voz real, onde eu não sou tratada como peso insuportável ou obrigação chata. Ele assentiu repetidamente, limpando os olhos vermelhos com as costas da mão trêmula. E pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu vi claramente o menino que eu criei com tanto amor. Não o homem distraído, apressado, completamente indiferente, mas o menino pequenininho que me abraçava apertado quando tinha medo do escuro. O menino que dizia com a voz fininha que eu era a melhor mãe do mundo inteiro. Eu aceito qualquer coisa, mãe. Absolutamente qualquer condição que você impor. Só não me afasta definitivamente de você para sempre. Então comece concretamente vindo aqui toda semana, Ricardo. Não porque você é obrigado, não por protocolo social, mas porque você genuinamente quer. Comece me ligando regularmente para saber verdadeiramente como eu estou, não para cumprir obrigação. Comece me tratando como pessoa, não como peso. Eu prometo solenemente. Promessas vazias eu já ouvi muitas durante a vida, Ricardo. Agora eu quero ver atitudes concretas, consistentes. E ele cumpriu. Não foi imediato, não foi perfeito, não foi linear. Houve várias recaídas dolorosas. Houve semanas em que ele esqueceu de ligar, em que não apareceu sem avisar. Mas quando isso acontecia, eu não deixava simplesmente passar como antes. Eu ligava firme, cobrava diretamente. Deixava absolutamente claro que eu não ia aceitar migalhas de atenção nunca mais. Aos poucos, gradualmente, ele começou a aparecer de verdade. Trazia os meninos regularmente para me visitar. Me contava detalhadamente sobre o trabalho dele, sobre a recuperação lenta da Fernanda, que estava respondendo bem ao tratamento, sobre os planos futuros deles. E eu ouvia atentamente, participava genuinamente, opinava quando achava necessário. Mas sempre mantendo firmemente meu espaço próprio, minha independência conquistada, minha dignidade recuperada. A Fernanda demorou significativamente mais para aparecer finalmente. Quando ela veio pela primeira vez, meses depois, foi completamente diferente. Muito mais humilde, mais respeitosa, mais humana. Ela tinha passado pelo susto terrível da doença grave.
Tinha sentido o medo paralisante de morrer jovem, de deixar os filhos pequenos órfãos, e isso tinha mudado profundamente alguma coisa dentro dela. Ela me pediu desculpas sinceras, não com muitas palavras elaboradas, mas com gestos genuínos, com presença real, com respeito verdadeiro. Disse que tinha demorado muito para entender que eu não era uma sogra invasiva tentando atrapalhar, mas simplesmente uma mulher que só queria ser respeitada, valorizada, enxergada. As crianças começaram a me visitar com muito mais frequência. O Gabriel, que agora tinha 8 anos, me abraçava forte toda vez que chegava e dizia que sentia minha falta. A pequena Laura, com 6 anos, sentava no meu colo pequeno para eu contar histórias antigas, para eu ensinar ela a costurar botões coloridos em retalhos. Hoje, 3 anos longos depois de ter saído daquele asilo frio, eu continuo morando tranquilamente na minha kitnet pequena e simples. Continuo costurando diariamente, continuo trabalhando com prazer. Vejo meu filho toda semana sem falta, às vezes até 2 ou 3. Vejo meus netos crescerem, participo ativamente da vida deles, mas eu tenho minha própria vida também, independente. Tenho minhas amigas queridas, tenho minha rotina estabelecida, tenho meu espaço sagrado. Faço parte de um grupo de artesanato no centro comunitário do bairro. Tenho amigas novas da minha idade que também passaram por dificuldades parecidas, que entendem perfeitamente minha história. A dona Lourdes continua sendo minha vizinha e grande amiga. A dona Célia me liga toda semana do asilo, me conta as novidades de lá e eu conto as minhas daqui. Voltei a ter sonhos próprios também. Pequenos, simples, mas meus. Quero aumentar meu negócio de costura. Talvez contratar uma ajudante. Quem sabe abrir uma lojinha pequena no futuro. Quero viajar para a praia, coisa que nunca fiz na vida inteira. Quero conhecer outros lugares, outras cidades. O Ricardo me ajuda financeiramente agora, mas não como obrigação pesada. Como filho que genuinamente se importa, que quer ver a mãe bem, confortável. E eu aceito a ajuda sem culpa, porque eu sei que é diferente agora. Não é piedade. É respeito conquistado. E sabe o que eu aprendi profundamente com tudo isso que vivi? Que amor de mãe não é sacrifício ilimitado e incondicional. Que ser mãe não é se anular completamente, desaparecer totalmente, aceitar qualquer desrespeito. Que dignidade pessoal não é egoísmo condenável. Que colocar limites claros não é falta de amor e que, às vezes, a maior e mais importante prova de amor que podemos dar é justamente ensinar as pessoas a nos valorizar verdadeiramente, a nos respeitar genuinamente, a nos enxergar como seres humanos completos. Aprendi também que reconstruir é possível em qualquer idade, em qualquer circunstância. Que mesmo quando você perde tudo, quando você é abandonada, descartada, esquecida, você ainda tem você mesma. E isso, no final das contas, precisa ser suficiente. Precisa ser o ponto de partida para tudo. Tem dias difíceis ainda? Tem. Tem dias que eu sinto a dor antiga voltar, que eu me lembro de tudo que passei, de como fui tratada. Mas nesses dias, eu olho ao redor da minha kitnet pequena, vejo minhas coisas, minha máquina de costura funcionando, as fotos dos meus netos na geladeira velha, e eu me lembro, eu sobrevivi, eu venci, eu renasci das cinzas. Eu não sei exatamente o que o futuro distante reserva. Não sei se meu filho vai manter essa postura mudada para sempre, se ele vai eventualmente recair, se vamos enfrentar novos desafios severos. A vida é imprevisível, sempre foi. Mas eu sei de uma coisa absolutamente certa, gravada fundo na minha alma. Eu nunca, absolutamente nunca mais, volto para um lugar onde eu precise implorar desesperadamente para ser respeitada. Nunca mais aceito migalhas de atenção fingindo que é suficiente. Nunca mais abro mão da minha dignidade fundamental em nome de um amor que existe apenas de um lado. Porque eu descobri, da forma mais dolorosa possível, que a gente pode reconstruir completamente a vida em qualquer idade,
em qualquer situação. Que a gente pode renascer com força, mesmo depois de ter sido brutalmente descartada, abandonada, esquecida. Que a gente pode exigir firmemente respeito, mesmo quando o mundo inteiro insiste que mãe tem que aceitar tudo calada, sorrindo. E se você que está me ouvindo agora está passando por algo remotamente parecido, se você está sendo desrespeitada diariamente, desvalorizada constantemente, esquecida propositalmente, eu quero que você saiba de coração. Você não é absolutamente obrigada a aceitar isso. Você não é obrigada a sorrir educadamente e fingir que está tudo perfeitamente bem enquanto está sangrando por dentro. Você tem todo o direito sagrado de colocar limites firmes, de exigir respeito básico, de reconstruir sua vida completamente longe de quem te machuca sem remorso. Porque no final de tudo, no final mesmo, a única pessoa que vai estar com você até o último dia da sua vida é você mesma. E você merece completamente se olhar no espelho todos os dias e se reconhecer. Se respeitar profundamente. Se amar verdadeiramente. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantos sacrifícios você já fez. Não importa quanto amor você já deu. Você ainda merece dignidade. Você ainda merece respeito. Você ainda merece ser vista, ouvida, valorizada. E se precisar recomeçar do zero para conseguir isso, recomeça. Se precisar se afastar temporariamente, se afasta. Se precisar dizer não pela primeira vez na vida, diz. Porque a sua paz interior, a sua saúde mental, a sua dignidade pessoal valem infinitamente mais do que qualquer aprovação externa, do que qualquer obrigação social, do que qualquer expectativa alheia. Eu tenho hoje 66 anos, cabelos completamente brancos, mãos calejadas e manchadas, corpo cansado. Mas quando eu me olho no espelho pequeno do banheiro toda manhã, eu me reconheço completamente. Eu vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que não desistiu de si mesma, que se reergueu com dignidade. E isso para mim vale infinitamente mais do que qualquer outra coisa. Se essa história tocou profundamente seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam e se fortaleçam. Comenta de que cidade você está assistindo agora e se quiser mais histórias reais assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma.